paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que você sentiu o cuidado de Deus durante todo o seu dia. Louvado seja Deus, cada segundo, cada minuto, o zelo e o cuidado de Deus que te ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu vim te convidar a adorar o nome santo do Senhor Jesus, declarando que Ele vive, que Ele reina e que Ele vive. E que Ele é o motivo, sim. Louvado seja Deus da tua alegria e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouça este louvor e receba na tauba do seu coração, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Aleluia, Jesus. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Perdoa quando fiz tudo no automático. Perdoa quando pra ti me fiz cansado. Perdoa, quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti. Perdoa quando vim com exigências. Perdoa quando esqueci que tu me bastas. Perdoa, quero voltar lá no começo. Abro meu coração pra ti. Aleluia, Jesus. Quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vi por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Perdoa. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos a pedir perdão ao Senhor Jesus pelas nossas falhas, pelo nosso comportamento, porque sim, nós somos humanos, somos falhos, e que nós venhamos a pedir a Ele força para não continuar, louvado seja Deus, errando, mas que o Espírito Santo dele nos corrija, e que nós venhamos a ser, aleluia, louvado seja Deus, sensível à voz, aleluia, da presença do Senhor Jesus, porque nada mais do que Ele. Este louvor vem falar que nada mais, aleluia, importa. Nada mais aqui nos importa do que a presença do Senhor Jesus. Jesus, declare aí onde você está, que você também quer a Ele. Louvado seja Deus. Eu só quero a ti. Aleluia, Jesus. Nada mais aqui. Nada mais aqui. Nada além de ti. Jesus, eu quero a ti. Nada mais aqui. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Nada mais. Será que você pode dizer nada mais aqui?
Nada mais, louvado seja Deus, daquilo que te aprisiona, daquilo, louvado seja Deus, que te impede de louvar, daquilo que te impede de adorar, daquilo que te impede de glorificar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. A Ele seja a glória, seja dada a honra, seja dado louvor neste momento e toda adoração, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Ele é o meu Deus e o teu Deus, e que nada, louvado seja Deus, venha tirar de mim e de ti adoração ao nosso Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que somente Ele é digno, somente Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e também de toda adoração. É sempre motivo de alegria trazer uma palavra do Senhor Jesus ao meu e ao teu coração. Eu tenho certeza que daí do outro lado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem falado contigo, falado ao seu coração, trazido aí um conforto, um refrigério para a sua alma, porque assim tem sido para comigo e eu creio que assim também é para contigo. Deus te abençoe poderosamente. Medite aí neste louvor. Eu creio que Deus, Ele falou grandemente ao teu coração, que nós venhamos, louvado seja Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus de todo o nosso coração. Louvado seja Deus, de toda a nossa intenção, com toda a verdade, com toda a sinceridade, pedindo a Ele para que assim Ele venha sobre nós e traga o melhor do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus, Ele colocou no meu coração. Aleluia. Enquanto eu perguntava a Deus o que eu iria trazer para compartilhar contigo, e quando eu abri aqui a palavra do Senhor, aleluia, veio lá em Efésios capítulo de número 6, e nós vamos ler, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo de número 12, capítulo 6, versículo 12 do livro de Efésios, que diz assim a palavra do Senhor Jesus ao meu e ao teu coração. Dê aleluia e a Ele, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor Jesus, glorifique, louvado seja Deus, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor vem dizer que eis que Ele está comigo, que Ele está contigo até a consumação dos séculos. E se Ele está contigo, se Ele está comigo até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso significa que você não está só, que você não é sozinho e que você não vai estar só em nenhum lugar. Deus te abençoe poderosamente. Livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em algumas traduções bíblicas está escrita contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e perseverar e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra do Senhor vem dizer a respeito de uma vestimenta que não é essa vestimenta que eu e você conhecemos, mas a palavra vem falar aqui neste livro de Efésios, capítulo de número 6, a respeito das armaduras, da vestimenta, louvado seja Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos, aleluia, a resistir a todos os dardos inflamados no maligno. E aqui eu gostaria de trazer com você uma comparação. Quando acontece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de você derramar um suco, um líquido, uma comida
na sua veste. Louvado seja Deus. O que acontece? Muitas das vezes aquilo pode até transpassar e chegar na sua pele. Mas para chegar na sua pele, primeiro teve um contato com o tecido. E muitas das vezes isso não ocorre. Em alguns casos, quando a proporção é maior, louvado seja Deus, acontece de ter um contato na pele. Deus vem falar para mim e para você que essa vestimenta aqui, ela pode não ser eficaz na barreira, na medida de proteção, louvado seja Deus, mas as armaduras do Espírito Santo de Deus vem dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A Bíblia vem dizer: louvado seja Deus. E nós devemos vestir. Por quê? Porque a palavra do Senhor vem dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos usar essa vestimenta que o céu me disponibiliza e que te disponibiliza. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que foi essa vestimenta que Davi usou quando subiu contra o incircunciso chamado Golias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Davi, ele não chama Golias de gigante, mas ele chama de incircunciso. E Deus vem dizer para mim e para você que a luta não é contra a carne, a luta não são contra seres humanos, não é contra sangue. O que significa isso? A batalha que vem contra a minha e contra a sua vida, embora o adversário use vidas de pessoas que se deixam ser usadas, porque a Bíblia diz que ele é um espírito, e um espírito precisa de um corpo. E eu vou trazer um exemplo, louvado seja Deus, muito claro. A Bíblia diz que quando aquele homem de Gadara estava possuído por uma legião de demônios, e Jesus diz: sai daí. A Bíblia diz que os demônios diz: deixa-nos que entremos nos porcos. Por quê? Porque até os porcos têm vida. Então ele precisava de um corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora o adversário use muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vidas, Deus vem falar para mim e para você que a minha luta e a sua luta não é contra seres que se deixam ser usados, não é contra pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deixa que o adversário faça morada. A Bíblia vem dizer que a luta é totalmente espiritual. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, diz assim: nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. A Bíblia vem dizer que o mundo jaz no maligno, mas ele não é do maligno, porque o mundo foi criação de Deus. Mas a Bíblia vem dizer que quando ele quis, louvado seja Deus, se rebelar e colocar um trono diante, louvado seja Deus, ali, com os Deus, a palavra diz que Deus então enviou Miguel e os seus anjos para lutar. E a Bíblia diz que o adversário, ele caiu. E ele caiu aonde? Na terra. Por isso a palavra vem dizer: louvado seja Deus, é contra os dominadores deste mundo. Deste mundo de quê? De trevas. E se você olhar bem, nós estamos vivendo nesse tipo de mundo. Que mundo? Um mundo de trevas. Um mundo onde a palavra vem dizer que o amor de muitos esfriaria. E nós precisamos estar revestidos na palavra. Nós não podemos nos espantar. Louvado seja Deus com o quê? Com tudo isso que está acontecendo. Mas Deus vem te dar uma orientação que nós devemos vestir as armaduras do Espírito Santo, que diz assim: louvado seja Deus. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Olha só, olha com que é a nossa luta. Muitas das vezes tem pessoas tentando guerrear, aleluia, no plano material. E Deus está dizendo: a luta é totalmente espiritual. Por isso que Deus, ele diz que nesta batalha não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Como que você vai pelejar com algo que você não vê, visivelmente falando, mas que você pode sentir o ataque e a investida? E Deus vem dizer: a luta é totalmente espiritual. E muitas das vezes as pessoas querem tratar aquilo que é espiritual carnalmente. E Deus está dizendo: não trate aquilo que é espiritual
como se fosse carnal. Não use as armas que o adversário quer que você utilize. Que armas são essas? As armas de trevas. Armas daqueles que estão usando para tentar te contra-atacar. Nos diz a palavra assim: por isso, aleluia, vem um conselho para mim e para você. Vistam-se de toda a armadura de Deus. E que armadura é essa? A armadura que vai fazer com que eu e você venhamos a ficar blindados. Como Deus me trouxe aqui esta revelação. Não é essa armadura da roupa que nós vestimos, mas a armadura do Espírito Santo. A armadura do Senhor Jesus, que vai fazer com que você resista. O que é resistir? Quando vier um dardo, quando vier a seta, quando vier o olhar altivo, quando vier a palavra negativa, quando vier, louvado seja Deus, o pensamento a respeito de ti, vai vir contra ti, mas porque você está revestido na armadura do Espírito Santo, não vai prevalecer, não vai fazer efeito, mas vai cair por terra. Deus vem dizer para mim e para você que é necessário nós entendermos que nós precisamos nos revestir diariamente. Por quê? Porque o adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele não deixa de lançar a setinha, ele não deixa de lançar o dardo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quem está revestido pelo poder do Senhor Jesus não será atingido. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer, aleluia, que nós não seremos abalados. Por quê? Porque embora o adversário tente com suas maquinações, embora trabalhe, aleluia, nas regiões celestiais, porque a Bíblia vem falar sobre um poder e sobre um domínio. O adversário, ele quer tentar dominar, ele quer tentar ter um poder sobre a minha e sobre a sua vida, mas a palavra vem dizer que Cristo pagou um preço na cruz do Calvário. E eu e você somos livres. A palavra diz que se o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente, nós somos salvos. Então ninguém tem direito, tem acesso ao quê? Ao seu coração, ao seu íntimo, à sua mente. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde, esconda o seu coração no Senhor Jesus, para que ele não seja setado. Guarde o seu pensamento na presença de Cristo. Não olhe por vista, olhe por fé. Creia no Senhor, creia na palavra, creia no que está escrito. Creia que sobre você existe uma armadura, ainda que você não esteja vendo. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode até não saber, mas existe uma armadura poderosa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, e Deus vem te falar. Tome posse, se revista, declare. A palavra vem falar, louvado seja Deus, e diz assim: por isso vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha aí, é a palavra que diz. Quando você se reveste da armadura de Deus, você vai se tornar inabalável. O que significa inabalável? Quer dizer que a seta vem, quer dizer que a flecha vem, mas a palavra do Senhor vem dizer que aquele que está na rocha, aquele que constrói a sua casa na rocha, chamada Jesus Cristo, pode vir o vento, pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir a batalha, pode vir o que for. Deus, ele é comigo e ele é contigo. É por isso que a Bíblia vem dizer que nós não seremos abalados. Pode até tentar cortar o tronco, pode até tentar cortar as raízes, pode até tentar cortar os frutos, as folhas, as flores, mas a raiz que está firmada na rocha não vai poder arrancar, porque para arrancar a raiz da rocha teria que se mover para tentar tocar em Jesus Cristo. E quem é que vai tocar nele? Na pedra, louvado seja Deus, na pedra da esquina, que muitos rejeitaram, assim disse o Espírito Santo de Deus por intermédio da vida do profeta Isaías. Ele veio para os que eram os seus e os seus o rejeitaram. Rejeitaram a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que era o fundamento, a pedra que trazia base para a edificação da igreja. Se você está firmado nessa rocha, você não será abalado. Deus vem dizer: tome posse, louvado seja Deus. Declaro que você tem raízes fincadas no Senhor Jesus. Que venha vento, que venha maremoto, que venha tempestade, que venha o que for, você está firmado nele, na rocha. E firmado você na rocha, você não será abalado. Eu não sou abalada. Declare que você não é abalado, mas é pela minha própria força, pelo meu próprio poder? Não. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós?
é pela presença de Deus, é pela armadura do Espírito Santo que está sobre a minha vida. E quando você tomar posse, o adversário não vai poder abalar o quê? A tua estrutura. Se posicione, tenha fé, declare. O adversário não vai me desestruturar, ainda que tente usar quem quer que seja. Deus, Ele é contigo. Diz a palavra do Senhor Jesus assim: glória a Deus, para que possam permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, tudo o quê? Depois de você ter tomado essa armadura para você, depois de você ter se vestido, depois de você entender que a luta não é contra a carne, que a luta é totalmente espiritual. Louvado seja Deus. Depois de você se vestir dessas armaduras, diz assim: depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes. Você já viu um soldado na guerra distraído? Você já viu um soldado na guerra despercebido? Soldado que é soldado, ele tem que estar plantado. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele dá uma armadura para o servo e para a serva dele. A armadura, se nós formos pegar o contexto, simboliza um traje, louvado seja Deus, de guerra. E Deus está dizendo que você e eu estamos na guerra chamada mundo, no mundo de trevas. E muitas das vezes tem gente se distraindo com as coisas carnais, enquanto a luta é totalmente espiritual. E Deus está dizendo: olha aí, louvado seja Deus. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. O que é que vai me proteger e te proteger? É a tua fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, o único Senhor, autor e consumador de todas as coisas. Ele é o único. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é Jesus para todos sempre. Não existe outro. Nos diz a palavra que certa vez os filisteus pegaram a arca do Senhor e colocaram lá dentro do templo de Dagon. Aí nos diz a palavra, louvado seja Deus, isso no tempo de Eli. Aí nos diz a palavra que no tempo de Sansão, louvado seja Deus, era esse mesmo, aleluia, ídolo lá, Dagon, que eles adoravam, os filisteus. Aí nos diz a palavra que estão eles lá tentando se divertir com Sansão. Aí Sansão pede lá as armaduras do Espírito Santo. E a palavra vem dizer, e você conhece a história, o que aconteceu. Que Deus quer dizer para mim e para você que esse escudo, essa fé te fortalece. E venha, aleluia. O que vier, Deus não deixará. É Deus, a presença do Senhor, que não vai deixar você ser abalado. Mas é preciso você se revestir. E você não vai se revestir daquilo que é carnal. Você não vai se revestir daquilo que o adversário quer que você utilize. Não. Você vai se revestir das armaduras que está escrita aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Nós começamos a ler a partir do verso de número 12. E diz a palavra do Senhor assim: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Ou seja, o escudo ele precisa ser usado. O soldado ele precisa ter o escudo de proteção. Esse escudo vai te fortalecer. É somente armadura? Não. Se você tiver ali o capacete, se você tiver o calçado do evangelho, o cinto da couraça da justiça, mas você não tiver o escudo, se você não tiver com a fé fortalecida no Senhor Jesus, você está entendendo o que é um conjunto? E você precisa se revestir. E diz assim: louvado seja Deus. Usem, diz a palavra do Senhor Jesus, o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar. Olha que chave para mim e para você. A tua fé vai apagar os dardos. Quando você utiliza o escudo chamado fé, essa fé vai apagar os dardos. E o que quer dizer isso? O que quer dizer? Que a palavra vem dizer que contra Israel não vale nenhum tipo
daquilo que se possa ser feito para tentar prejudicar. Não vale aquilo que vão fazer lá no meio das matas. Não vale aquilo que vão fazer lá nas ocultas. Não vale aquilo que vão fazer com os elementos do mar. E eu creio que você está entendendo. Não vale o que vão fazer lá com os animais inocentes. Não vale. Porque Deus, Ele é o meu e o teu escudo. Nos diz a palavra que Jesus próprio é o escudo. E é Deus que vem dizer para você: use, olha aí, versículo de número 17 diz mais uma vez: use o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o Deus que me trouxe aqui com a espada chamada Palavra de Deus é a espada que vai cortar o laço. Não aceite nenhuma palavra maldita, nenhuma maldição sobre a sua vida. Quando falar, repreenda. Declare pelo poder da palavra de Cristo quebrada. Muitas das vezes tem pessoas que lançam, parecendo que está brincando. E ali o mundo espiritual está trabalhando. Aí a pessoa está achando que é da carne, não é. É totalmente espiritual. Repreenda. Não aceite. Rejeite. Declare que, aleluia, você vai usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a tua fé, a presença de Deus vai apagar toda malignidade. Nos diz a palavra lá na oração do Pai Nosso: nos livre de todo o mal. O que significa todo o mal? É toda espécie. Qualquer tipo de levante, seja em qualquer tipo de área, seja em qualquer tipo de situação, é todo o mal. Use a palavra. Aí o versículo de número 18 termina completando com chave de ouro e diz assim, para mim e para você: aleluia. Ore no Espírito em todas as ocasiões. O que significa isso? É orar sem cessar. O que significa orar em Espírito? É ter aquela oração que ninguém ouve. É ter aquela oração que ninguém sabe. É ter aquele momento com Deus, de você apresentar a todo momento, a todo tempo, a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que Deus te entregou e que leva o teu nome. Nos diz a palavra do Senhor Jesus: ore no Espírito em todas as ocasiões. É se você estiver alegre, é se você estiver triste, é se você estiver cansado, é se você estiver, aleluia, vistoso, com vigor, em todas as ocasiões. É no dia mau, é no dia bom, é na hora difícil, é na hora que não está tão difícil, é a todo tempo, em toda a ocasião. Muitas das vezes tem pessoas que dizem assim: oh, louvado seja Deus, não sei para que ora tanto. Tá tão incomodado, vai orar também. Tá tão incomodado assim, vai pedir a Jesus. Agora pede pela sua vida. Não a oração contrária, a petição contrária, que eu não chamo nem de oração. Porque tem gente que é assim. Muitas das vezes vê o outro orando, vê clamando, vê fazendo algo, se posiciona contra. E diz a palavra do Senhor: com toda oração e súplica. Olha aí, com toda oração e o que? Súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, aleluia, e perseverem na oração por todos os santos. Tenha isso em mente o quê? Que a luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e as autoridades que tentam dominar nas regiões celestiais. Tome as armaduras de Deus. Use a palavra, use o escudo chamado fé. E não tire da sua mente que você precisa estar revestido. Ore a todo tempo, suplicando em todas as ocasiões. Aleluia. Aí diz assim: tendo isso em mente, estejam atentos. Por quê? Porque quanto mais você ora, quanto mais você pede, quanto mais você clama, mais o adversário tenta se rastejar para levantar. Eu acho interessante que se o adversário não desiste, porque eu e você temos que desistir.
O adversário, ele é sagaz. O adversário, ele está ali sempre tentando cutucar. Quando não é de um lado, é de outro. Mas a palavra do Senhor Jesus vem dizer que a vitória é minha, que a vitória é sua, pelo sangue do Senhor Jesus. Declare neste momento: a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Clame. Peça um revestimento do céu. E tenha certeza que o céu, ele vai te revestir. Tenha certeza que você não está indo para a guerra, aleluia, com as armas que muitos pensam, desonestos, na covardia ou debaixo dos panos. Não. Tome a armadura de Deus e deixe com Jesus. Diz a palavra assim: louvado seja Deus. Tenham isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ajude um irmão em oração. Ajude uma irmã em oração. Que você sabe que está passando por dificuldade, que muitas das vezes está passando por um ataque do adversário. Peça um discernimento, uma orientação ao Senhor e pergunte se você pode, qual é a direção que Deus te dá para orar, e Deus, ele vai te dar. Só não esqueça de que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Por isso eu quero orar com você neste momento. Que Deus, ele nos dê entendimento e sabedoria, para que nós venhamos a tomar as armaduras certas e não as erradas. Se um soldado for para a guerra totalmente desconfigurado, sem as proteções, aleluia, sem as armas necessárias, a probabilidade é ele ser ferido. Mas Deus está dizendo que ele é o teu escudo. Ele é a palavra que quebra, que apaga todo o dardo. Use a espada de Deus. Use a espada do Senhor nessa situação. Profetize, repreenda, não aceite. Declare a palavra do Senhor onde você estiver. E o dardo vai ser apagado. Sabe o que é ser apagado? É sumir, é deixar de existir. E Deus está dizendo, é assim que Ele faz. Eu faço fazer, deixar de existir. O quê? Todo dardo, toda arma forjada, preparada, não prevalecerá contra ti. Quem fala é a palavra, é o Espírito. Deus te abençoe poderosamente. Recebe essa palavra na tábua do seu coração. Lembre-se que você não está sozinho. Deus, ele disponibiliza uma armadura para você, guerreiro. Deus, ele não iria colocar você, aleluia, inserida em uma situação sem te revestir. Você só precisa entender que a luta não é contra a carne. Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor sabe que nós necessitamos de uma armadura, que nós precisamos ser revestidos, que nós precisamos ser protegidos. Deus, é o teu escudo, é o teu sangue. O escudo aqui significa o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nós estamos clamando. Assim como Moisés passou o sangue do cordeiro nas portas dos umbrais. E a palavra vem dizer que o espírito da morte não entrou na casa, aleluia, dos hebreus. Deus, nós tomamos posse da tua palavra e declaramos que a tua palavra, ela apaga, meu Pai. A palavra chamada Jesus apaga todo dardo, toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação, todo ataque, contra-ataque, todo bombardeio do adversário. Nós declaramos que cai por terra. Não tem poder, porque nós somos revestidos e nós estamos vestidos na armadura do Espírito Santo. E nós declaramos o escudo, a nossa fé. Nós cremos no único e verdadeiro Deus, o Deus que se levanta, o Deus que não compactua com injustiça, o Deus que sabe, louvado seja Deus, o nosso deitar e o nosso levantar. Sabe que nós não estamos indo à casa de Togarma, mas nós estamos descendo na presença do Senhor Jesus. É o Deus, aleluia, que nos sustenta. Nós queremos declarar, Jesus, que nós não seremos abalados, como está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6, que quando a igreja se reveste não será abalada, porque está firmada na rocha que é Jesus. E assim nós declaramos que o sangue, que a palavra de Jesus tem poder sobre nós, e que nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra nós e contra a nossa vida.
É no nome de Jesus que eu deixo essa palavra para a sua meditação. Tome posse e siga declarando. Louvado seja Deus. Tomando posse, orando em todas as ocasiões e se lembrando, se atentando que Deus, Ele vai contigo. Deus te abençoe poderosamente se você tem sentido a presença de Deus por intermédio dessa palavra. Deixa teu like, compartilha o vídeo para que outras vidas sejam edificadas e assim você ajuda os céus e me ajuda na obra missionária. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.